Nos momentos em que a fé enfraquece, o Espírito Santo te segura de pé. Todo cristão já viveu dias em que a fé pareceu fraca demais para sustentar o peso da vida. Dias em que o coração se pergunta se Deus ainda está ouvindo e o silêncio parece ecoar mais alto que qualquer oração. Há momentos em que as forças acabam e o que antes era certeza se torna dúvida. É nessa hora que muitos acreditam estar sozinhos, mas o Espírito Santo nunca se afasta. Quando a sua fé balança, é Ele quem permanece firme. Quando você cai, é Ele quem te segura de pé. A fé não é uma linha reta. Ela é feita de altos e baixos, de luz e sombra, de confiança e questionamento. O Espírito Santo conhece cada curva dessa caminhada. Ele não se espanta com a sua fraqueza, porque é na fraqueza que o poder de Deus se manifesta. A fé não desaparece quando você desanima, ela apenas muda de forma, esperando ser reacendida pela presença divina. Quando você ora e sente que nada acontece, o Espírito está agindo. Quando você pensa que está parado, Ele está te sustentando por dentro. Ele é a força que o mundo não vê, o alicerce que não treme, a mão invisível que impede o colapso total. O Espírito Santo não precisa de barulho para provar que está com você. Sua maior obra acontece no silêncio enquanto você tenta sobreviver ao dia. Em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, Paulo ouviu do próprio Senhor: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Essa é a essência do agir do Espírito. Ele não vem para te livrar do peso da cruz, mas para te dar força para carregá-la. Ele não evita o vale, mas caminha contigo dentro dele. E é ali, no ponto em que sua fé parece ruir, que ele começa a reconstruir. A fé que resiste não é a fé que nunca cai, é a que se levanta sustentada pelo Espírito. Quando o desânimo tenta te dominar, o Espírito Santo sopra vida novamente sobre o coração cansado. Quando a dúvida tenta te cegar, ele te lembra que a promessa ainda está de pé. Quando tudo parece perdido, ele te conduz de volta ao centro da esperança. O Espírito Santo é como o alicerce de uma casa em meio à tempestade. A estrutura pode balançar, as janelas podem se quebrar, mas a base permanece inabalável. Essa base é o amor de Deus sustentando a sua fé mesmo quando você não sente mais força para acreditar. Ele segura seus passos, te envolve com paz e te lembra que o céu ainda trabalha em seu favor. Não é vergonha sentir a fé enfraquecer. O erro está em tentar sustentá-la sozinho. O Espírito Santo é aquele que segura quando você solta, que guia quando você perde o rumo, que ora por você quando as palavras somem. Sua presença é a certeza de que nunca é o fim. Hoje o Espírito quer te lembrar: a fé não é o que te mantém de pé, é Ele quem te mantém de pé. A fé é apenas o reflexo da presença dele dentro de você. Mesmo quando a chama parece pequena, o Espírito é o vento que a faz reacender. O peso invisível que tenta apagar a fé. Nem sempre o que enfraquece a fé é algo visível. Às vezes, é o acúmulo silencioso de frustrações, de orações que parecem não ser ouvidas, de sonhos que se desfazem sem explicação. É o desgaste de quem tenta ser forte por muito tempo e, sem perceber, começa a carregar mais do que o coração suporta. Esse peso invisível vai se instalando aos poucos e, quando menos se espera, a alma está cansada, a mente exausta e a fé enfraquecida. O Espírito Santo vê esse peso mesmo quando ninguém mais percebe. Ele conhece as batalhas internas que você não contou a ninguém, as lágrimas que não caíram, os pensamentos que você tentou afastar. Ele sabe que, muitas vezes, o que te esgota não é a falta de fé, mas o excesso de luta. E é por isso que ele se aproxima não para te cobrar mais esforço, mas para te aliviar do fardo. Em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, Jesus faz um convite que ecoa até hoje. "Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas." É nessa promessa que o Espírito Santo atua, trazendo descanso onde havia peso,
e alívio onde havia exaustão. A fé começa a enfraquecer quando a dor não encontra descanso. E o Espírito sabe disso. Por isso, antes de te fortalecer, ele primeiro te abraça. Antes de te levantar, ele te acolhe. Porque não existe reerguimento sem consolo. Ele entende que a alma ferida precisa ser tratada com cuidado, não com cobranças. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora, tentando acreditar, mas sentindo que a chama está fraca. O Espírito Santo não veio apagar o que resta de fé, mas reacendê-la. Ele sopra sobre as brasas do coração e transforma o pouco que sobrou em algo novo. Onde havia cansaço, ele planta força. Onde havia medo, ele coloca esperança. O peso invisível da vida é real. É feito de pequenas dores acumuladas, de expectativas frustradas, de batalhas silenciosas. E é nesse ponto que o Espírito se manifesta com poder. Ele te lembra de que você não precisa carregar tudo sozinho. A fé não é um peso que você sustenta, é um presente que Deus renova todos os dias. Quando a fé começa a desvanecer, o Espírito Santo entra em cena como força substituta. Ele segura você por dentro, no lugar onde ninguém mais consegue alcançar. Ele sustenta a estrutura invisível da sua alma, mesmo quando você sente que está prestes a desabar. Ele é o braço que te envolve quando ninguém mais entende o que você está enfrentando. O Espírito não vem exigir perfeição. Ele vem restaurar esperança. Ele tira de suas costas o peso que você não foi chamado a carregar e te lembra de uma verdade poderosa. A fé não depende da força humana, mas da presença divina. E enquanto você respirar, essa presença nunca deixará de te sustentar. Quando Deus parece em silêncio, Ele está te fortalecendo. Há períodos da vida em que o silêncio de Deus pesa mais do que a própria dor. Você ora, espera, busca sinais, e tudo o que recebe é um vazio que ecoa por dentro. É nesses momentos que a fé se abala e a mente começa a sussurrar: será que Deus me esqueceu? Mas o Espírito Santo quer te revelar que o silêncio de Deus nunca é ausência, é trabalho invisível. O que parece inércia é, na verdade, preparação. Enquanto você acha que nada está acontecendo, Deus está te fortalecendo por dentro. Na história de Jó vemos o retrato desse silêncio. Um homem justo, fiel, temente, que de repente perde tudo: riqueza, família, saúde e paz. E no auge da dor, ele clama por respostas, mas o céu permanece quieto. Só depois Jó entende. O silêncio não era desprezo, era prova. O Espírito estava refinando sua fé, ensinando-o a permanecer mesmo sem compreender. No final, quando a voz de Deus rompe o silêncio, Jó diz: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Já Jó capítulo 42, versículo 5. O silêncio é o ambiente onde o Espírito Santo mais ensina. É ali que a fé deixa de ser emoção e se torna convicção. Quando tudo está quieto, o Espírito fala com mais profundidade, porque é na ausência de respostas externas que ele cria espaço para a revelação interior. O silêncio de Deus não é castigo, é treinamento. O Espírito Santo não desperdiça nenhum momento de espera. Cada segundo em que você permanece fiel, mesmo sem ouvir nada, é um testemunho de confiança. Ele usa o silêncio para remover o que é superficial, para fortalecer o que é essencial e para te preparar para o que está por vir. O silêncio não é o fim, é o intervalo entre o pedido e o milagre. Às vezes, você não ouve Deus porque Ele está te ensinando a reconhecer sua presença de outro modo. Quando a fé se baseia apenas em sensações, ela se torna frágil. O Espírito quer te levar a um nível mais profundo, onde você confia não porque sente, mas porque sabe quem Deus é. Ele transforma a ausência de respostas em um convite para permanecer. Durante o silêncio, Deus não deixou de agir. Ele apenas mudou o modo de se manifestar. Em vez de sinais externos, Ele trabalha dentro de você, cura o que estava ferido, fortalece o que estava fraco e planta uma fé que não depende de circunstâncias. O Espírito Santo usa o silêncio como ferramenta de maturidade espiritual,
para que a sua confiança não se abale quando os ventos soprarem novamente. O maior milagre não é ouvir a voz de Deus, é continuar crendo quando ele parece calado, porque é nesse ponto que o Espírito Santo te molda para algo maior. Ele sabe que a fé que nasce no barulho é frágil, mas a que amadurece no silêncio é inabalável. Por isso, se Deus parece em silêncio, não se desespere. Esse é o som do céu trabalhando. O Espírito está te ensinando a depender dele, não das respostas. Quando o tempo certo chegar, o mesmo Deus que silenciou o vento no mar vai falar ao seu coração, e você entenderá que ele nunca se calou, apenas te ensinou a ouvir de outro jeito. O Espírito Santo, a força que habita na fraqueza. A maioria das pessoas tenta esconder suas fraquezas como se elas fossem sinônimo de derrota. Mas o Espírito Santo vê de outro modo. Para ele, a fraqueza é o ponto de partida, não o fim. É o lugar onde o poder de Deus se manifesta com mais intensidade, porque é quando o ser humano chega ao limite que o Espírito começa a agir com plenitude. Paulo entendeu isso profundamente. Em segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, ele escreve: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Quando ele ouviu essas palavras de Deus, algo mudou em sua perspectiva. O apóstolo parou de pedir para ser livrado da dor e começou a se gloriar nela, porque compreendeu que sua força não estava em si mesmo, mas na presença do Espírito que o habitava. A fraqueza humana é o espaço onde o Espírito Santo constrói resistência espiritual. Quando suas forças acabam, ele entra. Quando você sente que não aguenta mais, é ele quem te sustenta. O Espírito não depende da sua capacidade, ele depende da sua entrega. Ele não se move pelo seu desempenho, mas pela sua rendição. O mundo te ensina a esconder as rachaduras, mas o Espírito Santo trabalha justamente através delas. O vaso rachado deixa a luz passar. É por isso que ele não procura os perfeitos, mas os disponíveis. Ele se move onde há sinceridade, onde o coração admite: Senhor, eu não consigo sozinho. É essa honestidade que libera o poder do Espírito dentro de você. O Espírito Santo não precisa de uma alma forte, ele precisa de uma alma aberta. Ele não pede que você seja invencível, apenas que não desista. Ele faz o fraco vencer batalhas que pareciam impossíveis, porque o poder dele não é limitado pela fraqueza humana. Quando você se sente vazio, ele preenche. Quando tudo parece ruir, ele é o alicerce que te mantém de pé. A fé verdadeira não é aquela que nunca sente medo ou cansaço, mas a que continua caminhando mesmo assim. O Espírito Santo te ensina a não confundir fraqueza com fracasso. Estar fraco não significa estar longe de Deus. Muitas vezes, significa que ele está mais próximo do que nunca, porque é ali, no fundo do vale, que sua força se revela. Lembre-se, a vitória do Espírito não é apenas te tirar da dor, mas te transformar dentro dela. O mesmo vento que dobra as árvores é o que espalha as sementes. O mesmo sofrimento que te dobra diante de Deus é o que faz a fé crescer. O Espírito não quer apenas aliviar o peso, ele quer te ensinar a usar esse peso para fortalecer seus músculos espirituais. Você não precisa temer seus momentos de fraqueza. Eles são a prova de que o Espírito está te ensinando a depender do céu e não da terra. Quando você se sente sem força, feche os olhos e diga: Senhor, sopra em mim. E o Espírito Santo fará exatamente isso. Soprará coragem onde havia medo, paz onde havia ansiedade e fé onde havia escuridão. O Espírito não te pede que seja forte o tempo todo. Ele te pede que permaneça fiel, mesmo quando se sente fraco. Porque é assim que a graça de Deus se manifesta, não na ausência da fraqueza, mas no poder que habita dentro dela. A fé não acaba, ela se transforma. Há momentos em que você sente que a fé acabou, que o coração já não responde, que a oração parece vazia e que acreditar se tornou um esforço. Mas o Espírito Santo quer te lembrar: a fé não se perde, ela muda de forma. Ela deixa de ser sentimento e passa a ser resistência. Ela sai dos lábios e se instala na alma.
A fé que antes te fazia cantar agora te faz permanecer. E esse é um dos maiores sinais de amadurecimento espiritual. Quando você entende que crer não é sentir, é continuar, mesmo sem emoção. O Espírito Santo trabalha de modo profundo quando a fé se transforma. Ele não precisa que você esteja cheio de entusiasmo. Ele precisa apenas de sinceridade. Quando a chama se torna pequena, ele a protege do vento. Quando o brilho se apaga, ele reacende. A fé não desaparece porque você cansou. Ela se recolhe para ser moldada em algo mais forte. A emoção passa, mas a essência permanece, e é o Espírito quem garante essa continuidade. Abraão viveu essa transformação. Durante anos esperou uma promessa que parecia cada vez mais distante. Houve silêncio, dúvidas e cansaço, mas o Espírito o sustentou. A fé dele mudou de forma. Deixou de ser expectativa e se tornou convicção. Ele não via mais o cumprimento, mas confiava no caráter de Deus. É assim que a fé amadurece, quando deixa de depender do que acontece e passa a depender de quem Deus é. A fé que o Espírito Santo constrói não é frágil, é firme. Ela sobrevive à demora, às frustrações e aos nãos da vida. Porque o Espírito não te dá uma fé de ocasião, ele te dá uma fé de permanência. Ele te ensina que o mesmo Deus que te prometeu no dia bom é o que te sustenta no dia mau. A fé, então, deixa de ser impulso e se torna âncora. O Espírito Santo transforma a fé emocional em fé espiritual. Ele te ensina a crer sem precisar ver, a esperar sem entender e a louvar mesmo em meio às lágrimas. A fé que nasce da emoção é bela, mas a que nasce da perseverança é inquebrável. É essa fé que atravessa o deserto e ainda consegue agradecer. Quando você sente que sua fé diminuiu, não é o fim. É o início de um novo nível de confiança. O Espírito está apenas tirando o que é superficial para revelar o que é eterno. Ele está te ensinando a crer de um jeito mais puro, mais real, mais profundo. A fé que se transforma é a que permanece. Por isso, não se culpe por sentir que está fraco. Isso não significa que você perdeu a fé, mas que o Espírito está te levando a uma dimensão onde a fé já não depende do sentir, mas do saber. Saber que Deus é fiel, que Ele não muda e que, mesmo no silêncio, o Espírito continua te sustentando de pé. Quando o Espírito te ensina a permanecer de pé quando tudo à volta desaba, é uma das maiores lições que o Espírito Santo ensina. Porque o verdadeiro milagre não é nunca cair, é aprender a ficar de pé de novo, todas as vezes que a vida te derruba. O Espírito Santo não impede as quedas, ele te ensina a se levantar. Ele te mostra que a fé não é feita apenas de vitórias visíveis, mas da coragem silenciosa de continuar. O Espírito te ensina a permanecer quando o medo grita, quando o futuro parece incerto e quando o chão que sustentava seus planos se rompe. Ele te mostra que o segredo não está em controlar as tempestades, mas em manter os olhos fixos naquele que acalma o mar. Foi assim com Pedro, quando andou sobre as águas. Enquanto olhava para Jesus, permaneceu. Quando olhou para o vento, começou a afundar. E quando afundou, o Espírito se manifestou no gesto do Mestre que o segurou pela mão. Mateus capítulo 14, versículos 30 e 31. O Espírito Santo quer que você entenda. O que te mantém de pé não é a ausência de ondas, mas a presença de Deus. A fé é o firme alicerce que o Espírito constrói dentro de você, para que mesmo quando a estrutura externa balança, o seu interior permaneça inabalável. Permanecer de pé é um ato espiritual. É olhar para o caos e dizer, ainda assim eu creio. É continuar caminhando mesmo cansado. É levantar todas as manhãs e declarar, Deus ainda está comigo. E é o Espírito quem coloca essas palavras no seu coração. Ele é o fôlego que te empurra quando o ânimo acaba, a mão que te levanta quando o medo tenta te paralisar. Muitos querem ser sustentados apenas quando a fé está forte, mas o Espírito Santo te sustenta até quando ela está fraca. Ele não depende do seu nível de fé para agir, ele é a própria fonte dela. É ele quem renova a mente, fortalece o coração e coloca esperança nos passos. Quando você se sente vazio, ele é a voz que diz,
Fique de pé, ainda não acabou. Permanecer de pé é mais do que resistir, é aprender. Cada vez que o Espírito te sustenta, ele está te ensinando algo. Paciência, dependência, confiança. Ele não apenas te mantém firme, ele te amadurece. Ele transforma quedas em lições e fraquezas em testemunhos. O que hoje é luta, amanhã será sabedoria. O Espírito Santo também te ensina a permanecer de pé, não pela força, mas pela paz. Porque permanecer não é lutar contra tudo, é aprender a descansar em Deus, mesmo em meio à tempestade. Ele te mostra que nem toda resistência é luta. Às vezes, é serenidade. É saber que enquanto você confia, o céu trabalha. Quando o Espírito Santo te ensina a permanecer, ele está te preparando para o próximo nível. Cada aprovação é uma aula disfarçada e cada lágrima é uma semente de maturidade. Ele te levanta não apenas para te restaurar, mas para te tornar capaz de ajudar outros a se levantarem também. Por isso, não se preocupe se o vento está forte ou se o chão parece instável. O Espírito Santo te mantém de pé por dentro, e quem está de pé por dentro não cai por fora. A tempestade pode até rugir, mas ela não vence quem é sustentado por Deus. O abraço invisível de Deus nos dias em que o coração desaba. Há dias em que o coração não aguenta. O corpo está presente, mas a alma parece distante, cansada de lutar. A oração sai em forma de suspiro e o silêncio de Deus pesa como um fardo. É nesses dias que o Espírito Santo se aproxima, não com palavras, mas com presença. Ele envolve você num abraço invisível, tão real que não precisa ser visto, apenas sentido. Um abraço que não julga, não cobra e não exige explicação, apenas acolhe. Esse abraço é o consolo que vem do céu. É o toque espiritual que restaura sem falar nada. É a certeza silenciosa de que Deus continua ali, mesmo quando você não entende. O Espírito Santo não espera que você esteja forte para te confortar. Ele vem justamente quando você está fraco demais para reagir. Ele é a ternura divina se manifestando em meio à dor humana. Elias viveu isso no deserto. Após grandes vitórias, foi tomado por medo e exaustão. Fugiu, deitou-se sob uma árvore e pediu para morrer. Mas o Espírito Santo não o abandonou. Um anjo tocou nele e disse: "Levanta-te e come, porque o caminho ainda é longo." Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 7. Esse toque foi o abraço de Deus disfarçado em cuidado. Era o Espírito dizendo: "Eu ainda estou com você." O abraço de Deus nem sempre vem em forma física. Às vezes, vem como uma paz repentina em meio ao caos. Às vezes, é a lembrança de uma promessa antiga que reacende a esperança. Às vezes, é o som de uma canção, uma palavra que chega no momento certo, uma força inexplicável que te faz continuar. Esse é o Espírito Santo agindo, tocando sua alma com o amor do Pai. Muitos pensam que precisam merecer esse consolo, mas o Espírito vem por graça, não por mérito. Ele não se aproxima porque você está digno, mas porque você está ferido. Ele não vem porque você acertou, mas porque você precisa de ajuda. O abraço de Deus é incondicional. Ele se estende mesmo quando você não tem forças para retribuir. O Espírito Santo te lembra que o amor de Deus não depende da sua estabilidade emocional. Mesmo quando sua fé vacila, o amor dele não muda. E é esse amor que sustenta, cura e fortalece. O abraço do Espírito não apaga a dor, mas muda o significado dela. Ele transforma o desespero em descanso, o medo em confiança e o choro em oração. Esse abraço não é apenas conforto, é cura. Porque, ao sentir o amor do Espírito, a alma começa a se refazer. A culpa perde poder, a ansiedade se aquieta e o coração volta a respirar em paz. É nesse toque invisível que o Espírito Santo repara o que o mundo tentou quebrar. Talvez você não consiga explicar, mas já deve ter sentido. Aquela paz que chega de repente, aquele alívio que não faz sentido, aquele choro que termina em calma. Esse é o Espírito te abraçando. É Deus dizendo: "Eu ainda te vejo e ainda te amo." Então, quando o coração desabar, não lute contra a dor.
Apenas permita que o Espírito te envolva. Feche os olhos, respire fundo e diga: Espírito Santo, fica comigo. Porque nesse instante, sem precisar dizer mais nada, o abraço de Deus te alcança. O Espírito que te lembra quem você é. Em meio à dor e ao cansaço, é fácil esquecer quem você é. O sofrimento distorce a visão, as quedas confundem o coração e, de repente, você começa a se ver pelos olhos do fracasso e da culpa. Mas o Espírito Santo vem justamente nesses momentos para te lembrar da sua verdadeira identidade. Você é filho de Deus. Nenhuma dor, erro ou perda pode apagar isso. O Espírito é o sopro constante da verdade de Deus dentro de você. Ele não permite que o desânimo dite quem você é. Quando a voz do medo diz você falhou, ele responde: você é amado. Quando o inimigo sussurra acabou para você, ele declara: a promessa ainda está de pé. Ele não te vê pelo que você fez, mas pelo que você ainda vai se tornar. Jesus sabia o poder dessa lembrança. Em Mateus capítulo 4, durante o deserto, o diabo tentou fazer com que ele duvidasse de quem era, dizendo: se és o Filho de Deus. O ataque não era apenas contra o corpo, mas contra a identidade. E é assim também conosco. O inimigo sabe que se conseguir te fazer esquecer quem você é, ele rouba sua força. Mas o Espírito Santo está ali, mesmo no deserto, reafirmando em silêncio: você é filho amado do Pai. O Espírito Santo é o testemunho constante dentro de você. Ele não apenas te consola, ele te recorda do propósito que o sofrimento tenta apagar. Ele sussurra verdades quando a mente está cheia de mentiras. Ele reaviva promessas quando o coração se sente esquecido. E é nesse lembrar espiritual que a fé se levanta outra vez. Quantas vezes você já duvidou do seu valor porque algo não deu certo? Quantas vezes mediu sua fé pelos resultados? O Espírito te ensina que seu valor não está no que acontece, mas no amor que te sustenta. Ele te lembra que ser filho não depende de sucesso, mas de relacionamento. E quando você entende isso, a vergonha perde força e a fé se renova. A presença do Espírito Santo é o lembrete constante de que você pertence a Deus. Mesmo quando se sente distante, ele continua em você. Quando você cai, ele não se afasta, ele estende a mão. Quando você se afasta, ele te chama de volta. Ele é a voz que, em meio ao barulho do mundo, continua dizendo: você não é o que aconteceu, você é o que Deus planejou. Essa lembrança muda tudo. Porque quando você sabe quem é, você também se lembra de quem está com você. E quando o Espírito Santo te faz lembrar que pertence ao Pai, a dúvida se cala, o medo se curva e a fé se ergue novamente. O Espírito não deixa que as circunstâncias definam sua identidade. Ele te reconecta à verdade original, a de que você foi criado para vencer, para amar, para permanecer. Ele te faz olhar para o céu e entender: nada que o mundo tire será maior do que o que o Espírito te dá. Hoje, o Espírito Santo quer te lembrar disso. Você não está perdido, não está esquecido e não está sozinho. Você ainda é filho, ainda é amado, ainda é propósito em movimento. Essa é a verdade que sustenta sua fé, e o Espírito é quem a mantém viva dentro de você. A presença que substitui o desespero pela paz. Há momentos em que a mente se agita tanto que o coração parece um campo de guerra. A ansiedade domina, os pensamentos se multiplicam e a esperança parece distante. Nessas horas, o desespero tenta assumir o controle, mas o Espírito Santo vem com uma presença que não apenas acalma, transforma. Ele não elimina os problemas de imediato, mas muda a forma como você os enxerga. Onde antes havia desespero, ele planta paz. Essa paz não é frágil, não depende de circunstâncias e não se abala com o que acontece ao redor. É uma paz que nasce no meio da tempestade, quando você entende que não está sozinho. Foi essa paz que Jesus prometeu aos discípulos antes de subir aos céus. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. João capítulo 14, versículo 27. Essa não é uma paz que evita as batalhas, é uma paz que governa nelas.
O Espírito Santo é o portador dessa paz. Ele não apenas acalma o coração, ele reorganiza o interior. Ele silencia o medo e dá clareza em meio à confusão. Ele te ensina a respirar quando o mundo parece sufocar. Sua presença não é apenas tranquilizadora, é restauradora. Ele devolve ordem ao que o desespero bagunçou. Quando o Espírito entra, o caos perde poder. Ele não precisa mudar o cenário para mudar o ambiente dentro de você. O vento pode continuar soprando lá fora, mas dentro do seu espírito há serenidade. Essa é a diferença entre viver controlado pelo medo e viver guiado pela presença. O medo paralisa, mas o espírito renova o movimento, faz você continuar, mesmo com o coração ainda se ajustando. Maria Madalena viveu isso diante do túmulo vazio. O desespero dominava, as lágrimas turvavam sua visão, e ela não percebia que Jesus já estava ali, vivo. Foi o Espírito que abriu seus olhos para enxergar o que o choro não deixava ver. Assim é conosco. O Espírito Santo nos faz ver o Cristo vivo no meio daquilo que parecia perdido. Ele mostra que a esperança não morreu, só estava encoberta pela dor. A presença do Espírito é a resposta silenciosa de Deus aos dias em que o coração grita. Ele não vem com explicações, vem com paz. E essa paz não é ausência de luta, é certeza de direção. É saber que, mesmo sem entender o porquê, você está seguro no amor do Pai. O Espírito Santo não precisa mudar o mundo para mudar o seu interior. Ele te ensina a andar sobre as águas em vez de esperar que elas se acalmem. Ele te mostra que o verdadeiro milagre não é o mar se abrir, é o medo se calar. E quando o desespero perde a voz, a paz se torna um escudo que te protege de dentro para fora. Por isso, quando o coração estiver inquieto, não tente entender. Apenas permita que o Espírito haja. Feche os olhos, respire fundo e diga: Espírito Santo, toma o controle. E ele tomará. Você sentirá o peso se dissipando, os pensamentos se acalmando e o amor de Deus ocupando o lugar onde antes havia aflição. Essa é a presença que substitui o desespero pela paz. Não é uma emoção passageira, é uma certeza constante. O Espírito Santo não promete um caminho sem dor, mas garante um coração cheio de paz, mesmo em meio à dor. Quando o Espírito transforma a dúvida em confiança. A dúvida é um visitante comum na caminhada da fé. Ela chega de forma sutil, como uma pergunta inocente, mas pode crescer até se tornar um peso que paralisa. Muitos se sentem envergonhados por duvidar, mas o Espírito Santo não condena quem questiona, ele transforma a dúvida em confiança. O Espírito entende que a incerteza não é sinal de fraqueza, e sim o ponto de partida de uma fé mais madura e verdadeira. Tomé é o exemplo perfeito disso. Ele andou com Jesus, viu milagres, ouviu promessas, mas ainda assim duvidou da ressurreição. Quando os outros discípulos anunciaram que o Senhor havia voltado, ele respondeu: Se eu não vir o sinal dos cravos nas suas mãos e não puser o meu dedo no seu lado, de maneira nenhuma crerei. João capítulo 20, versículo 25. O Espírito Santo poderia ter o repreendido, mas não. Jesus o encontrou em sua dúvida, mostrou suas feridas e disse: Não sejas incrédulo, mas crente. A dúvida de Tomé não o afastou, foi o caminho pelo qual o Espírito o conduziu de volta à fé. Assim também acontece com você. O Espírito Santo não se ofende com as suas perguntas, ele as transforma em revelação. Ele não exige certeza imediata, ele te guia até ela. Ele sabe que as dúvidas que você entrega a Deus se tornam pontes, não muros. A dúvida entregue nas mãos certas é o terreno onde o Espírito constrói convicção. Quando a mente se confunde e o coração vacila, o Espírito Santo atua como tradutor da fé. Ele transforma o "será que Deus está comigo?" em "eu sei que Deus está comigo". Ele muda o "e se eu não conseguir?" em "com Ele eu posso". A dúvida tenta gerar medo, mas o Espírito gera confiança. Ele não responde a todas as perguntas, mas te ensina a descansar em quem tem todas as respostas. O Espírito também usa a dúvida para purificar a fé. Uma fé que nunca foi questionada ainda é imatura.
Mas uma fé que passou pela incerteza e escolheu continuar é inabalável. É nas noites de silêncio e nas orações sem resposta que o Espírito mais trabalha. Ele molda o coração até que a confiança não dependa mais das circunstâncias, mas da certeza de quem Deus é. A confiança nascida da dúvida é a mais sólida, porque foi construída sobre experiência e não apenas sobre emoção. O Espírito Santo te leva a esse ponto, onde a fé deixa de ser teoria e se torna encontro, onde a confiança não é apenas crer que Deus pode, mas saber que Ele já está agindo. Talvez você esteja enfrentando um tempo de perguntas, tentando entender o porquê de tanta demora, tanta luta, tanto silêncio. Mas o Espírito Santo quer te lembrar: a dúvida não é o fim da fé, é o campo onde ela cresce. Ele não te julga por sentir medo. Ele te convida a caminhar mesmo com medo. E a cada passo, a dúvida vai perdendo espaço e a confiança vai tomando forma. Confiança não é a ausência de perguntas, é a decisão de permanecer em Deus mesmo sem todas as respostas. E essa decisão é o que o Espírito mais valoriza. Ele te ensina que o maior ato de fé não é entender tudo, mas continuar confiando em meio ao mistério. A dúvida pode até abalar o coração, mas nunca vence um espírito guiado pelo Espírito Santo, porque no fim, ele transforma o eu não sei em eu confio, e quando você confia, o impossível começa a se mover. Fé reavivada. Quando o Espírito sopra, esperança novamente. Há momentos em que a fé parece um fogo quase apagado. As orações perdem força. A esperança se cala e a alma vive apenas de lembranças do que um dia acreditou. É nesse cenário que o Espírito Santo se move com poder. Ele se aproxima como um sopro suave, reacendendo o que o medo tentou apagar. Ele não chega com barulho, chega com vida. E quando sopra, até as cinzas voltam a brilhar. A fé reavivada pelo Espírito é diferente da que existia antes. Ela é mais profunda, mais serena, mais firme, porque não nasce da euforia, mas da superação. É a fé que sobreviveu à dor, ao silêncio e às dúvidas, e mesmo assim continua de pé. Essa é a fé que o Espírito Santo produz, aquela que não depende de milagres para existir, mas que confia porque conhece o caráter de Deus. Foi exatamente assim com os discípulos após a morte de Jesus. Eles estavam abatidos, assustados, escondidos, sem rumo. Tudo o que haviam crido parecia perdido. Mas em João capítulo 20, versículo 22, Jesus se aproximou e soprou sobre eles, dizendo: "Recebei o Espírito Santo." E naquele instante, algo mudou. O medo deu lugar à coragem, a tristeza se transformou em propósito e a dúvida em convicção. O mesmo sopro que deu vida a Adão no princípio, agora reacendia a fé daqueles que haviam perdido tudo. O Espírito Santo continua soprando sobre os corações abatidos hoje. Quando a fé enfraquece, ele não te repreende, ele te renova. Ele sopra nova esperança, lembrando que o Deus que começou a boa obra ainda está no controle. Ele reacende sonhos adormecidos, desperta promessas esquecidas e devolve brilho ao olhar que a dor havia apagado. O reavivamento da fé não acontece de uma vez. É um processo silencioso constante, onde o Espírito Santo vai reconstruindo pouco a pouco o que o desânimo destruiu. Ele começa soprando paz, depois coragem e, por fim, propósito. E quando você percebe, já não é a mesma pessoa. Aquele peso que te prendia começa a se dissolver, e o que antes era desespero se transforma em direção. O Espírito não sopra apenas para reacender, ele sopra para enviar. A fé que ele reaviva não é passiva, é viva. Ela te impulsiona a caminhar de novo, a amar de novo, a crer de novo. Porque quando o Espírito Santo sopra, ele não apenas te levanta, ele te envia com uma missão: ser testemunha de que Deus ainda restaura o que parecia acabado. Talvez a sua fé esteja pequena, mas o Espírito Santo é especialista em transformar brasas em labaredas. Ele sopra sobre o que restou e faz florescer o que parecia morto. E quanto mais você se abre à presença dele, mais a esperança ganha fôlego. A fé reavivada pelo Espírito
Não teme o amanhã, porque sabe que o mesmo Deus que sustentou no passado continua soprando hoje. E enquanto houver fôlego, haverá propósito. O Espírito Santo é o vento que não cessa. Ele sopra vida, sopra força, sopra fé. E quando ele sopra, até o impossível se curva. O Deus que te segura quando você não consegue mais. Chega um momento em que as palavras acabam e o que resta é apenas o silêncio da alma cansada. Mas é justamente ali, quando tudo parece desabar, que o Espírito Santo se faz mais presente. Ele não te deixa cair. Ele te segura, mesmo quando você não sente, mesmo quando você acha que não merece, mesmo quando você pensa que acabou. A presença dele é a garantia de que nenhuma fraqueza é definitiva, porque quem te sustenta é o próprio Deus. O Espírito Santo não te abandona nas falhas. Ele te ensina através delas. Ele te mostra que a fé não é medida pela ausência de quedas, mas pela coragem de se levantar sustentado por suas mãos. Quando você pensa que está no fim, o Espírito te mostra que ainda há caminho. Quando você perde o chão, ele se torna o seu alicerce. Quando a esperança se apaga, ele sopra de novo, reacendendo a chama que o medo tentou apagar. Em Isaías capítulo 41, versículo 10, o Senhor declara: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Essa é a promessa que o Espírito Santo cumpre todos os dias na sua vida. Ele é a força que não falha, o braço que nunca solta e o amor que nunca desiste. A fé que parecia perdida está sendo restaurada agora. O Espírito está te lembrando de que você nunca esteve só. Cada vez que o mundo tentou te derrubar, ele estava ali te segurando. Cada lágrima foi um diálogo entre você e Deus, e cada silêncio foi um sinal de que o céu ainda acreditava em você. Você não está em pé porque é forte, está em pé porque o Espírito te sustenta. Ele é o motivo pelo qual o coração ainda bate, a fé ainda respira e a esperança ainda existe. O Espírito Santo não apenas te ajuda a suportar, ele te ensina a vencer com propósito. Ele transforma o sofrimento em sabedoria, o cansaço em testemunho e a dor em nova direção. Agora é o tempo de se levantar em espírito e reconhecer: Deus esteve em cada detalhe. Ele te sustentou nos dias de medo, te guiou nos dias de dúvida e te preparou para um novo tempo. O Espírito Santo está te chamando para permanecer, para confiar, para viver com fé renovada. E se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe-a com alguém que precisa ser lembrado de que o Espírito Santo ainda segura suas mãos. Permita que essa palavra alcance outros corações e os desperte para o amor que sustenta. Inscreva-se no canal para continuar essa caminhada de fé e juntos vamos aprender a permanecer de pé, não pela força humana, mas pela presença constante do Espírito de Deus.